Bem, já estamos de volta com seu Sem Censura Pará. Não te esquece que o nosso programa está ao vivo e ao vivo todas as tardes, começando logo depois do Esporte Cultura, com uma reapresentação à noite, sempre a partir das 23 horas. Esta semana, ou seja, desde segunda-feira, nós estamos exibindo aqui em nosso cenário. Deixa eu vir aqui para a câmera do Nelson. Olha que coisa linda. Este anjo que foi produzido pelas oficinas do Curro Velho Casa da Linguagem, ele é todo feito com reaproveitamento de jornal, gente. Um encanto. Aí na próxima sexta-feira ele estará sendo sorteado para todos os telespectadores que mandarem perguntas e comentários aos nossos convidados. Então participe. Joaquim, como é que faz para participar? Olha, é bem simples, é só mandar uma pergunta ou um comentário seu para o nosso WhatsApp. O número é 988957957. Ou você também pode marcar a gente no Twitter com a hashtag SemCensuraPA. Então vamos lá, estamos no segundo bloco. Certa vez, William Shakespeare disse: "As pequenas mentiras fazem o grande mentiroso." Podemos usar esta frase para várias pessoas que conhecemos no cotidiano e até mesmo para nós. Contar uma mentira ou outra parece ser algo normal na sociedade. Mas e quando mentir se torna uma compulsão e até mesmo coisas simples se tornam um motivo de problemas e desconfiança? A psicóloga Caroline Cavalcante está aqui para falar sobre mitomania, a compulsão pela mentira. Querida, seja bem-vinda ao programa. Vamos desvendar os mistérios da vida dos mentirosos, começando pelo conceito. O que diz no campo da psicologia o que é a mitomania? Perfeito. A mitomania, ela é o ato de forma compulsiva e repetitiva de contar mentiras. Então eu sei que alguma informação que eu estou falando para outra pessoa, ela não é verdade. Só que eu tento convencer a outra pessoa que sim. Então ela gera ali uma intencionalidade, eu tenho a intenção de dizer para esse outro informações falsas e eu tenho consciência de que isso é falso. Como a mentira é algo muito diverso, a gente tem poucas pesquisas hoje falando sobre isso. Tanto que a mitomania, ela ainda não é um diagnóstico. A gente não tem um diagnóstico, não é caracterizado mediante a CID-11, a CID-10 e também o manual diagnóstico, que é o DSM-5. Né? Então, hoje a gente está trazendo um pouco mais essa discussão, até mesmo para que os pesquisadores, né, tanto na minha área como também os psiquiatras, possam vir a fazer pesquisas nesse ramo. Só que aí a gente gira em torno de uma pequena problemática, que é, a gente vai fazer pesquisa com essas pessoas que já têm uma compulsão por mentir. Como saber quando elas estão falando a verdade? Meu Deus do céu, então vamos por partes. Vamos lá. A mitomania é uma doença, é um transtorno, é um distúrbio? Hoje se fala que a compulsão por mentir, né, ela seria caracterizada ali enquanto um transtorno, mas ele não é caracterizado enquanto um diagnóstico porque não está nos manuais. Né? Mas a gente acredita sim que é uma problemática, porque isso vai trazer sim implicações, consequências para a vida dessa pessoa. Até mesmo consequências jurídicas, a depender da forma como isso é feito. Né? Então, na mitomania, essa pessoa, ela pode ter sim essas segundas intenções nesse ato de mentir, só que quando isso vira uma problemática, vira um transtorno, ela não necessariamente já o faz para atingir esse benefício, essas segundas intenções. Inclusive, ela pode até mesmo ter problemas por conta dessa mentira. Com certeza. Né? Se eu faço uma autoacusação falsa, isso é uma problemática dentro da área jurídica, por exemplo. Sem dúvida. Quando é que começa a mitomania? Pronto. Algumas pessoas, elas podem vir aí a ter alguns componentes genéticos, pode ter componentes do ambiente, ou até mesmo ela não consegue defrontar com a realidade, com a própria frustração de outras pessoas, né? Então, a mentira, ela tem sim alguns benefícios, eu posso fazer para atingir alguma satisfação própria ou até mesmo satisfação de terceiros, para evitar punições, para não desagradar alguém falando uma verdade que pode ser ali identificada como, né, afetivamente complicada. Né? Então, essa pessoa ela pode identificar ali uma determinada frequência. Ela mente uma vez, pode não ter sido punida, pode ter inclusive uma consequência positiva dessa mentira e a frequência vai aumentando, né? Então, essa é uma das possibilidades aí de uma pessoa ter a mitomania. O que leva uma pessoa a começar a mentir de forma compulsiva?
na compulsão a gente fala que ela não tem controle sobre esse impulso. Então ela já passa a fazer mentiras cotidianamente. Se eu pergunto para você, o que você vai fazer amanhã? Por exemplo, você vai trabalhar. Essa pessoa ela pode se ver compelida a não conseguir dizer que ela vai trabalhar. Ela vai dizer, eu vou na padaria, eu vou sair com as amigas. E são mentiras que não têm um objetivo de fato externo, né, para que isso se mantenha. E aí ela vai e começa a fazer esse tipo de mentiras e ela até mesmo perde até o controle. Então, a gente até mesmo questiona se essa realidade dessa pessoa está de fato preservada, no que ela entende como fantasia e realidade, né? Se está misturado, se não, ela tem total julgamento. Atualmente, as pesquisas dizem que sim. Ela entende e conscientemente que ela está falando uma mentira. Só que ali na compulsão, na questão do próprio comportamento, ela não consegue desenvolver uma narrativa diferente. Então vamos lá, vamos falar de comportamento. Que comportamentos são padrões numa pessoa que mente? Que mente. Bom, hoje a gente não tem um padrão característico, por exemplo, de um comportamento não verbal. Sim. Muitas pessoas acreditam que sim. Se você me pergunta algo e eu desvio o olhar, olho para baixo, cruzo os braços, comumente as pessoas acreditam que essa pessoa está mentindo. Sim. Mas não é essa a única possibilidade. Pode ser pelo comportamental? Sim. Até pode, mas isso por si só não é um critério para a gente avaliar se essa pessoa está mentindo ou não. Por quê? Porque se eu faço isso, eu posso estar nervosa. Né? Então, por exemplo, o detector de mentiras, o polígrafo, ele vai medir a questão da sudorese, né? E se eu tenho alguma alteração via batimentos cardíacos. E uma pessoa que está mentindo e uma pessoa que está nervosa pode ter essas duas alterações. Então o polígrafo não é 100% correto na detecção de uma mentira? Não. Caramba! Como é que faz então? Pois é, hoje a gente tem algumas estratégias dentro da psicologia que tem vários estudos falando sobre as microexpressões faciais. Só que para isso eu tenho que avaliar primeiramente o que a gente vai chamar de comportamento base da pessoa. Então, qual é o tipo de resposta e o tipo de comportamento verbal e não verbal que ela vai emitir quando ela está falando? Né? Então, os gestos que ela traz, o tom da voz que ela utiliza, se ela está falando no ritmo muito rápido ou não, muito devagar, se ela está gaguejando. Né? Então, tudo isso a gente vai avaliar mediante a própria pessoa e, posteriormente, hoje a gente tem até mesmo alguns instrumentos tecnológicos que nos auxiliam nessa detecção, né? Mas sempre ali identificando o componente da ciência. Não é uma coisa que a pessoa vai falar, não é um gesto que ela vai fazer, né? Tem todo ali para a gente poder avaliar. E até mesmo na entrevista clínica, a forma como essa pessoa vai falar, os outros dados que eu posso levantar. Então, se eu faço a avaliação psicológica desse sujeito, eu vou ter algumas informações dele que eu posso comparar com outros meios de obter essas informações. Na técnica de recrutamento e seleção de pessoal dentro da área de recursos humanos, existe técnica para descobrir se aquele pretendente ao cargo, ele é um mitômano? Olha, geralmente o que a gente pode vir a fazer? Eu também já tive uma experiência nessa área de recrutamento e seleção. A gente liga para as pessoas que trabalharam com essa candidata, né? E pergunta como é que é o comportamento dela. O que foi que levou, por exemplo, ela a sair de uma empresa ou passar tanto tempo desempregada, né? Então, a gente faz esse levantamento de dados. A gente não pode afirmar com certeza se essa pessoa está mentindo ou não, mas em alguns momentos ela pode apresentar algumas contradições na própria fala dela. Perfeito. E aí a gente já vai identificando quais tipos de pergunta ela pode meio que não responder de uma forma satisfatória, né? Ela não me respondeu de fato aquilo que eu perguntei, ela foi falando sobre outros temas, não naquele tema central. Então a gente tem como ter alguns indícios, né, que essa pessoa está mentindo, mas que não necessariamente ela é uma mentirosa compulsiva. Participação chegando. A Márcia do Tapanã, ela diz que geralmente pessoas que têm mitomania são boas em mentir ou todo mundo percebe que é uma mentira o que elas estão falando? Ok. Bom, isso vai depender muito da frequência que ela faz isso e até mesmo das pessoas que convivem com ela. Então, por exemplo, amigos e familiares, eles já podem saber que aquela pessoa tem um padrão de comportamento e de emitir informações mentirosas. Sabendo disso, né, elas já podem avaliar de uma forma diferente se aquela pessoa está trazendo uma informação falsa ou não.
né? Então ela já conhece, ela já sabe como é aquela pessoa. Tanto que a gente escuta, né? Ah, aquela pessoa, a fulana de tal, é mentirosa. Ela é assim, é dela, né? As pessoas acreditam que isso já faz parte da personalidade dela e não necessariamente. Pode ser algo aprendido por conta do ambiente, né? Então, ela vai identificar nessa pessoa se ela está mentindo ou não. Tanto que pode virar essas pessoas que são mitomaníacas no consultório, eu sou psicóloga clínica, justamente por essa dificuldade em relacionamento interpessoal, em que ela não se consegue estabelecer relações saudáveis, relações afetivas e funcionais por conta da mentira. É verdade que pessoas com mitomania tendem a acreditar nas suas próprias mentiras? Quando ela acredita, aí tem vários pesquisadores que vão falar coisas diferentes. Mas, de maneira geral, quando a pessoa acredita que algo é verdadeiro e ela não tem essa consciência ou essa intenção de emitir uma informação falsa, a gente pode estar falando de um engano, de um mero engano, ou de uma falsa memória. A falsa memória, ela é produzida, todos nós produzimos falsas memórias, a gente tem hoje uma ampla gama de comunicações quando a gente está se relacionando com alguém. Então, são muitos estímulos, não tem como a gente ter essa memória 100% preservada. Então, a gente acaba obtendo, sim, falsas memórias cotidianamente. Só que isso não é uma produção intencional. A pessoa acredita que, de fato, aconteceu de uma determinada forma. Então, aí que vem essas discussões de se ele acredita que aconteceu dessa forma, será que é uma mentira ou não? Será que a gente pode dividir a mentira em duas ou mais subtipos? Né? Então, isso ainda não está assim certo na comunidade científica. Mais perguntas chegando. O Odival Porto do Morizal, ele diz que o mentir patológico costuma começar por volta de 16 anos. E em qual proporção entre homens e mulheres? Tá, a gente não começa tem realmente esse dado. nessa idade? Não, não necessariamente, né? A gente pode ver a mentira até mesmo em crianças. A gente acredita que crianças não mentem, mas sim, crianças mentem. E geralmente... Mentem ou fantasiam? Os dois. Geralmente a criança pode vir a mentir para justamente não ter punições. Então hoje a maioria ainda das pessoas, a maioria não, né? Mas alguns pais ainda têm um estilo parental de agressividade, de violência dentro de casa. Sim. Então imagina, se alguma coisa que aquela criança fez ou deixou de fazer, que pode ser vista pelos pais enquanto um componente negativo, ela vai ou omitir, que também pode ser visto como um tipo de mentira, omissão, ou até mesmo inventar, falar outras informações. Isso, infelizmente, a gente vê muito em casos de abuso sexual, em que o violentador, né, ele acaba falando para a vítima, ameaçando a família e dizendo que a família não vai acreditar. E se essa criança ela é violentada dentro de casa, como esse bater, né, que os pais acreditam que pode ser pedagógico e não é, ela não vai falar. Com certeza. Né, com medo justamente de apanhar. Então, olha a problemática que isso causa, que isso gera. Contrariar as mentiras das pessoas pode ser uma boa opção ou podemos enfrentar, combater a história dita, a história inventada? A gente pode fazer os dois, né? A partir do momento que eu tenho um relacionamento com alguém, seja qualquer relacionamento, né? A gente pode sim falar, não, mas na verdade não foi bem assim. Ou isso nesse momento eu estava, por exemplo, e não foi assim que aconteceu a situação, o evento. Sim. Né? E aí desmascara, entre aspas, a pessoa na frente de outras, enfim. Isso tudo a gente pode fazer. Agora, isso de fato ajuda? Também vai depender. Com certeza. Se eu estiver no meio de algumas pessoas e aquela informação que eu estou solicitando daquela pessoa, ela tem que ser verdade porque aquilo vai impactar de alguma forma a minha vida, né? Olha só o quanto de coisas a gente fala em um único exemplo, né? Então, isso pode gerar consequências negativas para todo mundo, não só para aquela pessoa. Sim. Né? E eu estou precisando daquela informação que ela pode estar me repassando de uma maneira falsa, né? Então, isso tem diversas repercussões na vida desse sujeito. E eu posso, sim, falar para ele que não, na verdade, eu sei que aquilo é mentira, o porquê que essa pessoa está mentindo sobre isso. Com certeza. Que pode justamente fazer com que ela reflita. Bom, eu já sei que nem todas as vezes eu vou ser acreditada quando eu mentir. Com certeza. Né? E que talvez eu possa procurar ajuda, eu possa procurar tratamento. Então, vamos lá. E como deve ser tratado
um comportamento mitômano? A gente fala muito da psicoterapia, né? A psicoterapia, ela vai ser um processo de mobilização interna e frequente desse sujeito, para justamente ele defrontar com as questões próprias dele, né? O que levou, por exemplo, esse comportamento de mentir? E o que o mantém ali? É a compulsão ou não? É os ganhos secundários, por exemplo, né? Ou a tentativa de evitar punições. Que punições são essas que ele está pensando que ele pode ter? Que pessoas são essas que podem puni-lo? Então, a partir daí, a gente consegue fazer com essa pessoa diversas reflexões, diversas mobilizações, para que ela entenda que lugar, que sentido tem essa mentira na vida dela. E quais são os impactos que isso está causando. Porque, às vezes, essa pessoa não se percebe. Não percebe o quanto ela está mentindo e o quanto isso está impactando nas relações que ela está estabelecendo. Imagina, no trabalho, se você constantemente mente para o seu chefe, para os seus colaboradores, isso vai trazer consequências. Você pode ser até mesmo demitido. Exatamente. Né? Então, você fez aquele trabalho naquele prazo? Ah, eu fiz. Aí vai ver, não fez. Então, tem todas essas questões. Uma mitomania é motivo para uma justa causa? No caso de uma demissão? Olha, como a mitomania não tem ainda critérios diagnósticos, pode ser difícil conseguir isso. Né? Por isso que o acompanhamento com um profissional psicólogo, ele pode permitir, se essa pessoa, por exemplo, for despedida, um laudo psicológico falando sobre as condições psicológicas dela. E aí pode ser uma possibilidade. Se é certeza que ele vai conseguir, não é. Pergunta chegando. A professora Corete Tavares, da Cremação, ela pergunta: e quando uma pessoa mitomaníaca se torna cética em relação à verdade, pode ocorrer um processo de lavagem cerebral com essas pessoas? Excelente participação. Com as pessoas que são mitomaníacas, né? Pois então, elas acabam acreditando, a pergunta dela é isso, né? Que elas acabam acreditando na verdade que elas contam, né? E aí a gente fala daquele mesmo problema. Então, se elas acreditam nessa mentira que elas estão contando, acreditam então que aquilo é verdade, será que é mentira ou não? A gente não tem hoje estudos o suficientes para falar, né? Mas, se ela já está acreditando que aquela mentira, olha só o patamar, o nível de sofrimento que essa pessoa já está ali apresentando para acreditar que aquela informação que é falsa, na verdade, ela acredita que é verdadeira. As falsas memórias vêm daí também. Elas acreditam que essas memórias são verdadeiras e elas podem ser mantidas de diversas formas. Com certeza. Essa pessoa, por exemplo, ela pode repetir essa mentira até se tornar verdade, por exemplo. Então, de tanto ela repetir aquela mentira, ela de fato acredita que aquilo aconteceu em realidade, só que não aconteceu. Com certeza. É a filosofia nazista, né? Uma mentira contada muitas vezes vira uma verdade. Um mitômano em tratamento pode ficar curado? Bom, ou só atenua? Como não se tem tantas pesquisas nesse tema, não consigo te dar uma resposta pronta e definida. Mas a gente acredita sim que ele pode diminuir essa frequência e intensidade de mentiras. Então, se antes ele não conseguia me dizer o que ele vai fazer amanhã, talvez hoje ele consiga. Sim. Né? Então, daí a gente já tira uma frequência dessas pessoas, né, do ato de mentir. Talvez a gente pode falar de cura, talvez, mas não é algo certo. Perfeito. Participação chegando. A Júlia do Guamá, ela pergunta se a mitomania pode vir de traumas de uma não aceitação. A mitomania pode vir de muitas coisas, diversos traumas, né? Diversas situações, o próprio ambiente familiar, se ele é um ambiente violento, por exemplo, e que eu sempre acredito que para não haver punições eu tenho que continuamente ficar mentindo ou omitindo, ocultando, né? Isso pode favorecer com que no futuro essa pessoa passe frequentemente a falar mentiras. Né? Então, tudo isso vai contribuir para a subjetividade dessa pessoa. Então, o que ela acredita que a mentira tem como benéfico para ela? Sim. Né? E a partir de que ela encontra que essa mentira pode ser benéfica, e ela faz isso em uma determinada frequência, espera-se que essa frequência aumente. Né? Se ela não tem nada ali que vai, de fato, atenuar ou amenizar esse tipo de comportamento, ela vai permanecer. Vai lá, Joaquim. A Cristina do Marco, ela pergunta qual a diferença entre omitir e mentir. No fundo, as duas atitudes têm o mesmo peso negativo na relação entre as pessoas? Certo. As duas vão ter pesos negativos. Vai depender do componente da informação que vai ser ocultada ou mentira. Ou mentida. A mentira,
ela vai ser quando eu sei que uma informação é falsa e eu emito ela, convenço a pessoa a acreditar que aquela informação é verdadeira. Eu faço isso de forma consciente, de forma intencional. No ocultamento, eu deixo de falar uma informação que pode vir a ser muito necessária em uma determinada situação. Então, eu só não digo a informação, então ocultei aquela informação daquela outra pessoa, né? Então, as duas são diferentes. Trazendo, por exemplo, para o ramo jurídico, se eu faço uma autoacusação enganosa ou caluniosa, por exemplo, eu estou cometendo o ato de mentir. Sim. Agora, se eu deixo de falar sobre um crime, né, eu deixo de trazer elementos sobre esse crime, eu estou ocultando, eu estou omitindo. Aqui, pelo levantamento da produção, diz o seguinte: os principais sintomas de um paciente com mitomania são: as histórias contadas não são inteiramente improváveis e contêm referências à realidade. Ou seja, tem algum link com a realidade. Mas a realidade em que ela vive. Ou que ela Ou acredita. que ela acredita. Desculpem, gente. As aventuras imaginárias se manifestam em várias circunstâncias e de uma maneira crônica. Em todas as histórias, o mitomaníaco é o herói. É isso mesmo? Sempre é o mocinho ou a mocinha? Não necessariamente, né? As mentiras que ele conta vai depender muito do ambiente que ele está e o tipo de resposta que pode ser omitida, né? Mas, geralmente, ele vai trazer situações que ele pode ter algum ganho ou não, Sim. né? Algum ganho secundário. Não necessariamente ele vai se ver enquanto herói, enquanto pessoa que não falha, Sim. né? E até mesmo essa questão entre fantasia e realidade, ela está em jogo aí, porque muitas vezes essa pessoa tem sim o julgamento do que é certo, do que é errado, do que é verdade, do que é mentira. Então ela tem consciência, ela tem ali o seu psicológico nesse sentido, a sua cognição preservada. O que dificulta ela a contar a verdade é esse impulso pela mentira. Então, o mitômano, ele não mente para obter vantagem. Ele pode obter vantagem, mas não necessariamente. Porque como já é um impulso, como já é meio que natural, entre muitas aspas, né, ele já faz isso de forma cotidiana, então não necessariamente ele vai obter de fato um ganho. Mas é algo que ele não consegue controlar e por isso ele emite esse tipo de resposta. Tem mais participação chegando, mas antes tem aqui também. O mentiroso não sente arrependimento por não dizer a verdade. E se estiver conseguindo enganar as pessoas com as suas mentiras, não expressará nenhum valor moral sobre isso. Tanto faz? Não. Sim. Ele pode sim sentir culpa por não conseguir se controlar, por não conseguir falar sobre coisas breves, coisas muito claras, de uma forma verdadeira. Né? Então, ele pode sim se questionar, poxa, por que eu não consegui falar a verdade para fulana? Por que eu não consegui ficar aberto a essa experiência, a essa vivência com uma outra pessoa em um relacionamento interpessoal? Ele pode se questionar, pode se indagar, se perguntar sobre isso e até mesmo sentir culpa por estar mediante essa situação. Né? Não é algo que ele não vai sentir remorso, por exemplo. Perfeito. Tem alguns outros transtornos, como o transtorno narcisista, por exemplo, que essa pessoa pode sim emitir informações deliberadamente erradas, equivocadas, geralmente em benefício próprio, por exemplo. Com certeza. Né? E aí a gente fala que talvez para essas pessoas não tenha esse sentimento de culpa. Um mitômano normalmente busca ajuda ou a psicoterapia é acessada a partir do momento que as relações interpessoais são atingidas? Geralmente, essa pessoa ela pode procurar ajuda, então ela mesma percebeu Sim. isso e pode procurar ajuda, mas geralmente são os familiares, é alguma questão gerando o entorno dela, o ambiente dela que já está muito disfuncional e que aí já está impactando de uma forma negativa. Sim. E aí ela busca ajuda. Perfeito. E pode até mesmo não buscar, infelizmente. Né? Imagino. Participação. O Matheus da Terra Firme ele pergunta, mitomaníacos têm tendência a ter outros problemas psicológicos? Tá. Ela pode ser comorbidade de alguns outros transtornos, a mentira, no caso, como, por exemplo, transtorno narcisista, transtorno borderline. Também é comum ter esse componente da mentira de uma forma mais repetitiva. A gente não diz que é uma mitomania, por conta que não tem, né, o diagnóstico, mas ela pode também ser uma comorbidade, até mesmo um sintoma de algumas outras doenças. Com certeza. Meu anjo, nosso tempo está chegando ao final, Caroline. Quais os maiores prejuízos que o mitômano traz para si? Certo.
Além da percepção de si que pode ser até mesmo deformada por essa Sim. pessoa, por conta dessa dificuldade de encarar os fatos, de falar a realidade, a questão dos relacionamentos interpessoais, Sim. para ele manter relacionamentos, para ele iniciar relacionamentos, aquela pessoa, ela vai entendendo que, né, pela forma cotidiana, que aquela pessoa está mentindo, que o que ela não fala não é verdadeiro. Portanto, a confiança já fica abalada. Né? Sem confiança, sem respeito, a gente não consegue estabelecer uma relação saudável. Com certeza. Né? Além disso, no próprio trabalho, nas relações sociais, a questão econômica, tudo isso vai sim impactar na forma como essa pessoa vai gerenciar essa vida dela. Né? Isso pode ter impactos, infelizmente, muito negativos. Com certeza. Mais uma última pergunta. O Paulo de São Brás, ele pergunta como podemos ajudar essas pessoas em casa. Perfeito. A gente tinha comentado que é importante a gente falar para essas pessoas que a gente sabe que algo que ela está falando é mentira. Sim. Né? Então, é importante a gente fazer esse check-out, né, com essa pessoa. Eu sei que isso é mentira, ou eu descobri que o que você me falou... Isso não é um confrontamento, é muito pelo Exato. contrário. Né? Não no sentido de brigar com a pessoa, mas de fato de Chamar para a acolher... realidade. Isso, e chamar para a realidade, falar, olha, eu estou entendendo que isso está acontecendo, você está percebendo que isso está acontecendo, porque isso está acontecendo em uma frequência muito grande, Sim. uma intensidade muito grande e você não tem ganho nenhum. Inclusive, está perdendo muita coisa com isso. Talvez seja um momento de você procurar ajuda, eu posso auxiliar você a buscar um psicólogo, posso ir com você, algumas pessoas se disponibilizam, né, a fazer isso e às vezes isso ajuda muito, porque a pessoa tem ainda aquele estigma de que quem vai no psicólogo é quem tem algum transtorno mental ou uma pessoa fraca, que não é verdade, né? A gente busca um tratamento quando a gente está mal do coração, está mal do estômago, e a psicologia é justamente isso, a psicoterapia é um tratamento psicológico, né? Para as pessoas que estão em algum sofrimento ou até mesmo para prevenir que esse sofrimento seja muito intenso, né? Então a gente também faz esse papel. Então, falar sobre a importância desse aconselhamento psicológico e estar com a pessoa. Acolher a pessoa mesmo assim. É difícil? É. Né? Mas vou quem dizer que é ama, fácil. Busca Exato, ajuda. Exato, busca. Caroline, você está nas mídias sociais? Estou sim. Meu Instagram é caroline.cavalcantepsicologia. Que maravilha. Aí eu tenho no YouTube também, que eu falo sobre mais psicologia jurídica, que Muito é o mesmo bacana. nome. Caramba, aprendemos um bocado. Parabéns, tá bom? Obrigada. Obrigada por ter atendido o nosso convite. Vamos, gente, a um breve intervalo. Daqui a pouco eu te espero. Já vai ser o último bloco do programa. Então participe que teremos sorteio hoje. Até já.